Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este vídeo que é da instituição Serduc. A instituição Serduc é um serviço educacional voltado para cursos livres, cursos preparatórios para concursos públicos e vestibulares. E a Serduc hoje está disponibilizando online um curso em educação com o título Educação à luz da pedagogia do oprimido. Então, durante essa semana nós iremos desenvolver algumas reflexões sobre a educação no Brasil, mas à luz da pedagogia do oprimido. E como afirma Paulo Freire, a educação como intervenção inspira mudanças radicais na sociedade, na economia, nas relações humanas e na busca dos direitos. Ou seja, uma sociedade sem educação não evolui. Se faz necessário estudar a educação e suas teorias no contexto histórico em que as questões de educação são engendradas, as relações que se estabelecem entre pessoas nos diversos segmentos da comunidade. A educação não é um elemento neutro, mas sua construção está basicamente firmada no jogo de poder, por ser uma ação política e por estar de fato envolvida na política. Logo, ao estudar a história da educação, podemos entender que não há mudança sem a educação e a necessidade de pensar os indivíduos como agentes construtores da história. Percebemos então a importância da educação na sociedade e na sua formação cultural, social e econômica. Partindo desses princípios, trazemos à luz observações feitas por Paulo Freire na sua obra Pedagogia do Oprimido, onde o autor afirma que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os mesmos se educam entre si, medializados pelo mundo. E é a partir dessa fala do Paulo Freire, dessa reflexão, que nós iremos passear pela história do Brasil, dentro do contexto em que a educação se firmou na época, e tentar descobrirmos se ainda existe algum resquício daquela metodologia utilizada pelos jesuítas há mais de 500 anos. Vale lembrar que a história do Brasil é marcada preponderantemente pela dependência, exploração, violência, desrespeito às diferenças culturais e privilégio de alguns em detrimento da grande maioria da população. Será que isso existe ainda hoje? É algo a se pensar. É com a chegada do elemento europeu às terras brasileiras que a situação inicia-se, provocando um choque cultural que rebaixa o índio, dono da terra, que passa a ser destituído do seu direito de dono, e posteriormente o negro, e a enaltecer o branco, seu projeto de colonização, seu desejo desmedido de expandir-se territorialmente e economicamente. Cabe a nós pensarmos se isso existe ainda hoje. Não sei. Nós devemos nos perguntarmos sobre essas questões. E é nesse contexto que a Companhia de Jesus, que foi fundada para contrapor-se ao avanço da reforma protestante,
foi trazida para o Brasil para desenvolver um trabalho educativo e missionário, com o objetivo de catequizar, instruir os índios e colaborar para que estes se tornassem mais dóceis e, consequentemente, mais fáceis de serem aproveitados como mão de obra. A organização escolar na colônia está, como não poderia deixar de ser, estreitamente vinculada à política colonizadora dos portugueses. Se trouxermos isso hoje para a nossa realidade, será que a gente consegue fazer uma releitura desses fatos? É algo a se pensar e a se perguntar. O que nos leva hoje, 500 anos depois, a perguntarmos a que proposta está vinculada à proposta educacional no Brasil hoje? É uma pergunta que devemos nos fazer como educadores e educadoras que somos. A obra educativa dos jesuítas estava integrada à política colonizadora e durante pouco mais de 2 séculos foi a responsável quase exclusiva pela educação, além de ser um ensino totalmente acrítico e alheio à realidade da vida da colônia, foi aos poucos se transformando em educação de elite e, em consequência, no instrumento de ascensão social. Mais uma vez, eu volto a perguntar: e hoje, como está a educação no nosso país? Isso porque o conhecimento passado pelos jesuítas e copiado por todas as outras congregações religiosas que faziam a educação no Brasil sempre primou por reproduzir o sistema que a poucos era dada a oportunidade de alcançar. O ensino não poderia interessar a grande massa pobre, pois não apresentava utilidades práticas. O ensino jesuítico só poderia interessar aqueles que não precisavam trabalhar para sobreviver. Será que hoje existe diferença no ensino que é ofertado nas nossas escolas, encobertos pelo discurso da igualdade de possibilidades? Bom, os jesuítas responsabilizaram-se pela educação. Esse era o plano legal: catequizar e instruir os índios. Esse era o plano legal. Guardem essa frase: esse era o plano legal. Porém, o plano real, embalado por uma ação contrária, se distanciava do legal. Os instruídos eram descendentes dos colonizadores. Os indígenas foram apenas catequizados. Nesse sentido, não só o índio, como todos aqueles que não faziam parte dos altos estratos da sociedade, ficaram excluídos da educação, porém não da catequese. Então, essa é uma introdução do que nós iremos refletir nas nossas aulas sobre a educação à luz da pedagogia do oprimido. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e nos veremos na próxima aula.
Obrigada a todos.